Olha, gente, a Joyce perguntou: perdi um líquido hoje pela manhã. É sinal de trabalho de parto? Joyce, na verdade, depende, porque tem que te examinar pra gente entender que líquido que foi esse que você perdeu. Será, por exemplo, que você perdeu um líquido amniótico de verdade? Será que era um corrimento que veio um pouquinho aumentado? Será que foi o tampão mucoso? Vou comentar um pouquinho rapidamente dessas questões, tá bom? A bolsa estourar, gente, eu sempre falo, tem duas formas principais da gente notar que a bolsa estourou. Ou ela escorre a água perna abaixo, você não tem como segurar, não é como xixi que a gente segura a bolsa, tá bom? Outra possibilidade também é a calcinha sujar. Então, era uma calcinha que já ficava bastante úmida, porque a gente já tem muita secreção durante a gravidez, mas em um determinado momento, ou num determinado dia, ela tá ficando mais encharcadinha todo dia. Sinal de rotura de bolsa também. Agora, esse é o primeiro ponto, né? Agora, será que não é um corrimento vaginal aumentado? Eu sempre falo, a gravidez produz mais corrimento vaginal mesmo. Então, às vezes, desce um fluxo, gente, eu me confundia na minha gravidez, eu não sei se vocês passaram por isso, né? Mas descia um fluxo, assim, ó, que eu falava assim, meu Deus, sangrei, ou, ai meu Deus. Eu ficava preocupada, só que não, era corrimento vaginal, não um corrimento de doença, que a gente chama patológico, mas um corrimento fisiológico, normal, por conta dos hormônios da gravidez, tá bom? E a terceira coisa que pode ser é a saída do tampão mucoso. A diferença do tampão mucoso é que ele não é tão líquido. O tampão mucoso, geralmente, a gente descreve ele como um catarrinho transparente, né? Pode ser um pouquinho mais esbranquiçado, um pouquinho mais transparente, mas ele é uma clara de ovo, um catarro, um pouquinho assim, tá bom? Gente, três situações que eu dei pra vocês, né? Tô vendo aqui pra poder apontar pro lugar certo. A primeira, se caso você tenha suspeita que, pelas características que eu falei, foi a bolsa que estourou, avaliação médica na maternidade, tá bom? A gente primeiro precisa ver se foi a bolsa mesmo que estourou e caso tenha sido, que conduta que a gente vai tomar. Isso depende da sua idade gestacional, por exemplo, se o bebê já é prematuro ou não é. Se o bebê não é prematuro, a gente já pode induzir o parto ou esperar um parto normal, ou melhor, esperar um parto normal não, né? Esperar a mulher entrar em trabalho de parto espontaneamente. Ou então, a gente pode esperar algumas horas e induzir, ou se você já tiver alguma contraindicação, por acaso, né, fazer uma cesariana, mas a gente já tem que definir um pouquinho do parto quando a bolsa estoura. A não ser que seu bebê seja muito prematurinho, abaixo de 34 semanas, então a gente vai esperar um pouco, você vai receber antibióticos, enfim. Existe toda uma avaliação que deva ser feita, tá bom? A Honey perguntou, é uma gosma marrom? Pode ser, gente, porque o que acontece? A liberação do tampão mucoso, o que acontece na liberação do tampão mucoso? O nosso útero já está contraindo um pouquinho, às vezes, já tem mais contrações de treinamento. E o colo começa a se modificar, o colo começa a ficar mais macio. Lembra que eu sempre falo pra vocês que o colo, gente, é um anel de músculo, é um músculo forte, que fecha o útero lá embaixo, impedindo justamente que o bebê nasça antes do tempo? No final da gravidez, esse músculo forte, ele começa a ficar um pouco trabalhado na maciez, sabe? Trabalhado no batedor de carne, vamos dizer assim. E aí acaba que o músculo fica um pouquinho mais frouxo. Nisso que o músculo fica frouxo, o colo do útero, que é uma tampa que fecha o útero embaixo, literalmente fazendo esse movimento, ó, pum, fecha. Ele tem um canal, que é o canal que vai se dilatar depois para o bebê nascer. Quando ele começa a ficar mais trabalhado, mais maciozinho, que ele às vezes abre até um pouquinho, não é trabalho de parto, mas ele abre um pouquinho. O que acontece? Esse tampão, que é como se fosse uma gosma de vedação aqui desse canal do colo do útero, sabe? Ele pode se desprender e soltar. Então, mas se há algum tipo de modificação do colo do útero, pode haver sangramento, mas é um sangramento pequenininho, é um sangramento marronzinho. E às vezes, como a gente não libera tudo de uma vez, o sangue pode ficar um pouquinho mais ali, ser liberado 1, 2 dias depois, aí o sangue já vem na cor mais marrom, tá bom? Então, sim, pode ser uma gosma que tenha um pouquinho de marrom, que tenha uma raiazinha de sangue, não necessariamente significa que tem alguma coisa errada, tá? Esses pequenos voluminhos de sangramento geralmente não significa nada demais. Então, no final das contas, gente, se for líquido, pode ser sinal de trabalho de parto, ou pode ser sinal, na verdade, mesmo que você não esteja, que você deve entrar em trabalho de parto nas próximas horas. 80% das pacientes entram em trabalho de parto depois que a bolsa estoura, sozinha nas próximas 24 horas, tá bom? Mas se for corrimento e não estiver te incomodando se não tiver um cheiro muito forte, se não estiver te irritando a sua vagina, deixando a vagina irritada, às vezes doída, dolorida, ardida, ou com muita coceira, como eu falei, né? Nesse caso, nada pra fazer, vida que segue, não se preocupe.
E o terceiro caso, como eu falei, do tampão mucoso, vamos lembrar que saída do tampão mucoso não tem relação com o início do trabalho de parto. Gente, tem algumas pessoas que liberam o tampão mucoso ainda no segundo trimestre, acontece. A maioria das mulheres libera perto do trabalho de parto? Sim, mas perto pode ser 2 semanas, pode ser 1 semana, pode ser no dia, pode ser durante o trabalho de parto que ela libera o tampão mucoso. Então não se preocupem com o tal do tampão mucoso, não se preocupem que tá entrando em trabalho de parto se você liberar ele, tá bom? Só nesse caso, olha, saiu o líquido. Que tipo de líquido que me leva a ir à emergência, que me gera algum tipo de preocupação? Não preocupação, né? Mas que eu tenho que tomar alguma atitude. O líquido amniótico. Somente. Tá bom, meninas?